Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 144. Um desafio que teve um texto relativamente comum, mas com criatividade, com necessidade da performance ter uma interpretação não muito forte, mas com alguma característica importante. E como todo bom texto publicitário, tem que ter alguma coisa que ele se sobressaia, alguma coisa que ele marque. Esse texto tem alguns detalhes. E tem o sentido que, às vezes, ainda mais agora que nós tivemos várias pessoas novas, eu vou precisar comentar um pouco sobre o texto, porque o desafio foi feito primeiro, para mostrar o meu trabalho, e segundo, para que as pessoas melhorem a sua performance, né? Porque é esse que é o sentido do Voz à Obra. Então, mais na frente, eu vou comentar um pouco mais alguns detalhes do texto. Como já falando do serviço aqui do Voz à Obra, os destaques, que foram mais do que um destaque, a gente vai publicar na segunda-feira, dia 25 de julho, e o próximo desafio, em vez dele ser daqui a um mês, como a gente está fazendo atualmente, por uma razão especial, que é a comemoração do 4º ano de desafio, que o primeiro foi no dia 1º de agosto de 2018. Então, agora, nesse 1º de agosto, nós vamos fazer 4 anos de desafio Voz à Obra. Então, a primeira quinta-feira, logo que vem adiante, é na quinta-feira do dia 4 de agosto. Então, no dia 4 de agosto, nós teremos o desafio 145, que é o desafio que a gente vai comemorar os 4 anos do desafio Voz à Obra. Então, e depois vamos ter o normal de agosto lá provavelmente no dia 18, talvez, né? Acho que é no dia 18, a gente vai ter vai ter mais um desafio, que é o desafio mensal, o 146. Então, já para o pessoal ficar avisado, o 145 vai ser no dia 4 de agosto, como sempre, na hora do almoço, vocês vão receber por e-mail o texto, que vai fazer parte do desafio, e quem tiver interessado em participar, que nunca participou, ou que, enfim, que não recebe os e-mails com o texto, precisa se inscrever no vozaobra.com/desafio. Vai lá, se inscreve, pode ser agora, logo. O que acontece é que não vai receber o texto do desafio lá na frente, vai receber só um aviso que está cadastrado, e aí assim que a gente e vai passar a receber no próximo desafio, receber o texto, né? Então, para quem quer participar, acha interessante, tem ouvido falar, sabe que aprende bastante coisa, então, e tem oportunidade de treinar e de ser dirigida, a pessoa tem oportunidade de começar a se mostrar no mercado, né? Ou, se já está no mercado, quer aprimorar, o lugar para aprimorar a sua locução natural é o Voz à Obra. É a verdade. Bom, então, dia 4 a gente vai ter o próximo. Agora vamos continuar com a avaliação desse 144, que foi esse desafio do texto do Shopping Fashion para o Dia dos Pais. Então, a gente teve uma participação interessante, 59 participantes, sendo 33 vozes masculinas, 26 vozes masculinas, e tivemos 8 novos participantes. E é justamente, principalmente para esses novos participantes, que eu queria falar algumas coisas,
que muita gente que já participa há muito tempo já sabe, porque eu já falei isso outras vezes, e então fazia tempo que eu não comentava detalhes do texto, ou detalhes não exatamente desse texto especificamente, mas da locução natural em si, né? Porque muita gente acha que fazer locução natural é fácil, e se vocês começarem a pensar a fundo, vocês vão ver que a locução natural não é fácil de fazer. O que é fácil é você falar com naturalidade uma coisa, um texto seu. Agora, quando você vai fazer o texto de outra pessoa, a sua tendência é ler, é fazer leitura, como você aprendeu na escola. Ou ler alto, né? Fala, lê alto. Por quê? Porque você levantava na classe e tinha que ler o texto e lia alto. Só que isso não é comunicação, não é venda, que é a locução comercial. Isso é leitura. E a locução comercial não é leitura, é interpretação. Então esse é o grande diferencial do Voz à Obra, porque os outros cursos de locução, ninguém fala isso. Ninguém mostra isso, porque talvez não saiba. Não sei. Mas o que acontece é justamente isso. Então você vê o quê? Leitura, falar, articular certinho, você fazer as coisas todas da maneira como está o texto. Isso é não está errado isso. Mas não é locução comercial. Não é a locução que você ouve no comercial de TV, nos vídeos de internet, nos vídeos que você tem que vender alguma coisa, vender um serviço, vender uma ideia, vender um produto. Você não lê, porque a leitura ela não interessa para as pessoas, não comunica. Ela apenas relata o que está acontecendo. Então, a locução comercial é venda. Ela é feita para vender alguma coisa. E para você vender, você precisa convencer. E para você convencer, você tem que falar alguma coisa para a pessoa que está te ouvindo achar que você está correta, achar que você está certa na hora que você está falando o texto que você está falando. Então isso não é fácil, por quê? Porque você não está falando de um texto seu, você não está falando uma coisa que está saindo de você, você fala, olha, é isso, eu acho isso. Não, você está falando um texto que alguém escreveu. Então, você tem que imaginar que aquilo que você está lendo é aquilo que você tem que falar como se fosse você que estivesse falando. Isso que é locução natural. Isso que eu falo que é locução orgânica, porque ela tem que parecer que você é que fez, o texto é seu. Quando você fala assim, ó, elegante, charmoso, moderno, você tem que fazer isso mostrando. Você não pode falar elegante, charmoso, moderno. Isso é leitura. Sabe, tá no texto, elegante, charmoso, moderno. O shopping fashion sabe, pai igual ao seu não existe. Ou seja, você falou corretamente. Falou corretamente, mas não comunicou nada. Não interessa para ninguém isso. Agora você fala assim, ó, elegante, charmoso, moderno, quer dizer, ou seja, se você colocar uma interpretação como se estivesse saindo de dentro, você fala, olha, isso aqui é elegante, isso aqui é charmoso, olha como é moderno. Muda tudo, porque a pessoa fala, opa, peraí, deixa eu ver se é mesmo. Oh, é mesmo, é legal. Ou se não for, você pode, às vezes, convencer de que é. Então é isso que é a locução natural. E isso ninguém passa para vocês. Quem fez o Voz à Obra online sabe como é que funciona. Por quê? Porque é isso que eu estou falando para vocês é muito mais esmiuçado, é muito mais detalhado. Então você vê, as pessoas que fazem o curso, as pessoas que fazem o Desafio Plus, o que acontece? Elas se destacam. Por quê? Porque elas percebem. Às vezes pode não fazer a melhor locução, pode não fazer a locução, pode não ser o destaque, por exemplo, mas está sempre bem classificado. Por quê? Porque o princípio está lá. O princípio está lá, já está feito, está colocado. Então, principalmente por causa dos novos, o que eu senti hoje? Que os novos, praticamente quase todos, falaram a locução correta. Elegante, charmoso, moderno. Se vocês seguissem o texto, o que tem no texto? Eu botei reticências para facilitar.
Por quê? Quando você tem reticências, o que significa reticências? Reticências dá a ideia de que a coisa continua, que tem mais qualidades. Você está falando elegante, charmoso, moderno. Tem qualidades que elas têm que continuar, tem mais coisa. Por quê? Porque é elegante, charmoso, moderno, atual, bonito, enfim, né? Qualidades. Então, quando você fala de qualidade, você não pode falar elegante, charmoso. Não, você fala elegante, charmoso, moderno. Esse é o jeito de você ler um texto que tem reticências. Esse é um detalhe. Eu estou falando da primeira frase, a primeira linha do texto. Então, o que aconteceu com as pessoas novas? Elegante, charmoso, moderno. Quem tem vozeirão? O shopping fashion sabe. Pai igual ao seu não existe. Não é isso. Não adianta. Hoje em dia, você não adianta você mostrar que você tem um vozeirão. Não, você tem que mostrar que você interpreta bem, que você fala com propriedade, com personalidade, que é você que está falando. Apesar de você estar falando não um texto seu, você está falando um texto de alguém. Mas é isso, você tem que assumir o texto. Então, o shopping fashion sabe. Pai igual ao seu não existe. Né? Porque ele está comentando uma coisa. Né? Que o shopping tem consciência de que não é o shopping que tem consciência, lógico, né? Quando você fala o shopping fashion sabe, significa o quê? Que as empresas que têm loja no shopping sabem que você valoriza muito o seu pai. Então, é aí que está, você tem que colocar isso como sendo a voz das pessoas que estão lá. Ó, aqui todo mundo sabe que pai igual ao seu ninguém existe. Por quê? Porque pai igual ao meu não existe, pai igual ao seu não existe. É isso que você tem que passar, que é o melhor que existe é o seu pai. Então não adianta você falar, pai igual ao seu não existe, pronto, final. Não, pai igual ao seu não existe. Então aqui não é existe, ponto final, é existe, ponto de exclamação. Mas não está escrito no texto. E daí? Agora, na hora que você interpreta, na hora que você vende, por que um se destaca do outro que... Por quê? Porque o que ele faz, exclama em vez de fazer ponto final. E assim por diante, no texto inteiro. Existe um tempo, o tempo da fala. Né? O que a gente vê aqui? A gente vê, às vezes, as pessoas falando muito rápido. Dificilmente você vê alguém falando mais devagar do que deveria. Muita gente vai rápido. Não é isso. Porque aqui nós não estamos fazendo um comercial de 30 segundos que tem que botar no ar, que não pode passar do tempo, então você tem que correr. Não é. Aqui nós estamos trabalhando outra coisa. Nós estamos trabalhando a interpretação, nós estamos trabalhando a qualidade da sua interpretação. E é diferente. Mas eu tenho que fazer correndo. Então, se você souber fazer com qualidade, na velocidade normal, se tiver que correr, você provavelmente vai fazer bem. Não vai ficar tão legal quanto o tempo normal da fala, mas vai ficar melhor do que você falar rapidinho só para cumprir a sua obrigação de falar o texto. Então, a locução natural é isso. A locução natural é um jeito de você falar. Não é fácil por quê? Porque o texto não é seu. Você tem que falar o texto do outro. Então você tem que analisar como fazer esse texto, como falar esse texto para ele ficar verdadeiro. E isso tem técnica, isso tem pequenos artifícios que fazem com que você consiga fazer isso. Então, você fala assim, não deixe por menos, não deixe por menos. Ninguém fala, não deixe por menos, né? Por isso, o certo é por isso. Quem fala por isso? Ninguém fala, por isso. Fala por isso. Né? Uma coisa de nada. Mas aparece. Tudo que você faz no texto aparece. Tudo que você faz que não está muito legal, aparece em relação ao cara que faz. Você fala assim, por que aquela locução é legal, a minha não é tão legal? Eu falo certinho. Exatamente. A gente brincava aqui no começo, lá atrás, quando eu fazia os workshops com o Antônio Viviane, ele falava assim, a pessoa vinha, falava tudo certinho, e falava assim, olha, nós vamos estragar a sua locução. Porque, na verdade, teoricamente, entre aspas, estava estragando. Era uma brincadeira, mas era para deixar a pessoa ficar mais à vontade, para não falar.
tão corretamente, não falar tão articuladamente, falando todas as letras que estão escritas na... Porque você, quando você conversa com alguém, você não conversa assim, olha, meu amigo, é um prazer encontrá-lo aqui pra gente. Não é, ninguém fala assim. Isso, o que acontece? Quando você fala assim para uma pessoa, você se distancia dela, porque a pessoa não fala, opa, eu não conheço isso aí, não, isso aí tá certo, mas não incomoda. Você fala assim, falar certo incomoda? Não, não é isso. É você se comunicar, porque a língua ela é muito dinâmica, a maneira de falar muda, vai mudando com o tempo. Isso não adianta você ficar preso à norma culta da língua portuguesa, porque isso uma hora vai cair. Depois que cair, aí tudo bem. Aí depois que... Não, você tem que usar a maneira de falar como... Porque aí você não está fazendo um texto clássico. Você está fazendo um texto de venda, um texto comercial. Então, eu fiz questão de falar esses detalhes, e tem muito mais no meu curso, mas eu fiz questão de falar esses detalhes, principalmente para quem está novo aqui, porque a pessoa vem, projeta a voz demais. Quando você está conversando com alguém, a locução comercial é venda. Você vende para uma pessoa, você não vende para um grupo. Né? Quando você faz varejo, você vende para o grupo. Na verdade, não vende, né? É uma ilusão de que vende. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Então, você tem que falar para uma pessoa só. Quando você fala para uma pessoa só, você não sobe o tom e fala assim alto porque você incomoda. Né? Você fala alto, a pessoa, você cria uma barreira. Então, uma das coisas, controlar a emissão de voz. Outra coisa, falar de uma maneira mais coloquial, mais conversada. Então, isso tudo é uma coisa que eu repito. Um desafio fala uma coisa, outro fala outro, dependendo do que eu ouvi, do que eu tenho ouvido no material que chegou. E hoje o que eu senti isso foi muito, principalmente dos novos, foi esse tipo de problema. E tem também algumas pessoas já que estão mais tempo fazendo, que às vezes também incorrem nesse tipo de coisa, e eu acho que isso é importante relembrar. Né? Hoje nós tivemos poucos, aqueles que a gente fala que é bom, categoria B, e tivemos muitos B++, que são os pré-destaques, né? Então, e são pessoas que eu noto que já ou participaram muito tempo do desafio, já estão há muito tempo participando do desafio, ou a maioria já fez workshop comigo, já fez curso e também fez Master Coach. Por quê? A pessoa começa a descobrir, é nesse trabalho, isso não cai do céu, você tem que trabalhar, você tem que ir atrás, tem que ver como é que é. Então é isso. Então vamos continuar. Que mais? Então, como se inscrever no próximo desafio, para quem não está na lista, mas ouve as avaliações, é só entrar em vozaobra.com/desafio, se inscreve, deixa no seu e-mail, e aí vai receber um e-mail só de confirmação, e depois, na próxima vez que a gente mandar o texto, vai receber normalmente. E também o dia que não quiser mais receber, é só clicar pedindo para sair da lista, automaticamente o esquema que envia as e-mails me avisa e tira fora, e a pessoa não recebe mais. Que mais? Também queria falar do Voz à Obra. A gente tem um curso online que chama Voz à Obra Online, um curso que trabalha com a locução natural, conversada, essa locução que parece tão natural quando você ouve, mas é muito difícil de fazer. Né? Ela tem muita coisa para ser trabalhada. Então isso você aprende no Voz à Obra Online. Tem também o Master Coaching Voz à Obra, que é um treinamento, são sessões de 1 hora comigo, online, que a gente trabalha muitos textos, faz
todos os estilos de texto, e principalmente a locução interpretada, essa que tem que usar muito a sua interpretação. Então não tem leitura, tem interpretação. Tem outro serviço que eu faço, são os portfólios, e tem uma página aí no Voz à Obra, chama Portfólios Voz à Obra, que tem alguns dos portfólios que eu já dirigi e que são uma boa amostra, um bom exemplo do trabalho de portfólio que a gente faz no Voz à Obra. Tem os workshops que a gente faz também, fazia regularmente antes da pandemia, agora voltamos a fazer, mas é uma coisa que a gente vai fazer poucas vezes esse ano, e nós estamos para preparar um calendário marcando os workshops com antecedência e tudo mais, mas ainda não está pronto esse calendário. E por último, uma modalidade nova que a gente lançou esse ano, que é o Voz à Obra Cast, que são alguns trabalhos que a gente recebe e que pode fazer um casting com o pessoal, e está restrito a quem já fez alguma dessas atividades, já participou de alguma dessas iniciativas do Voz à Obra, que são curso, o Voz à Obra Online, o Master Coach, ou já fez portfólio comigo, ou já participou de algum workshop. E falar, mas eu já fiz isso, mas eu não recebo o e-mail, não recebo aviso. Provavelmente porque você parou de abrir seus e-mails, e o sistema, depois de algum tempo, ele corta quem não abre o e-mail. Então, por isso que talvez não tenha recebido. Aí, para você receber de novo, tem que entrar de novo, se inscrever de novo. E aí, quando você se inscreve, e eu sei que você já fez alguma coisa de Voz à Obra, você vai para a lista dos que já foram, já participaram em alguma dessas atividades do Voz à Obra. Que mais? Bom, então agora vamos falar da avaliação em si, como é que foram todos os 59 participantes do desafio 144. Então, como eu falei, nós temos poucos que eu considero B, que são boas gravações, mas tem alguns senões, principalmente os novos, né? Então, quem está nessa lista? Foram 2, 4, 6, 8, 59, só 8. E desses 8, 5 são novos, né? Então foi por isso até que eu fiz questão de falar um pouco mais sobre o que é a locução natural, qual a diferença e tudo mais. Então, vamos lá. Foram Alexandre Rafael Mineiro, é novo, primeira vez que ele participa. O Daniel Veiga Martins, que eu acho que é a segunda ou terceira vez, não lembro direito. O Elvis Stone, o Flávio Duarte Coutinho, o Leandro Gouveia, esse é a primeira vez que participa. O Paulinho Corrêa, a primeira vez que participa. O Romário Cândido, primeira vez que participa. E a Thelma Feltrin Rodrigues. Ou Feltrin, eu não sei, mas acho que é Feltrin. Que também é nova, primeira vez que participa. Aí nós vamos falar dos B+, que são aqueles que já têm alguma coisa, alguma interpretação, ou mesmo alguns que eu conheço e que sei que são bons, mas às vezes não foram felizes na interpretação desse texto. Quer dizer, não que não foram felizes, mas não foram tão felizes quanto já foram em outros textos, né? Tem várias pessoas que vão aparecer nessa lista que já foram destaque, por exemplo, né? Então, às vezes você não está adaptado a esse tipo de texto, enfim. Então, a lista é Adonias Silva, o André Luiz Costa, o Antônio Cipriano, Ariel Rocha, a Bruna Lima, o César Augusto Brum, a Ximênia Bernadelli Rebouças, a Cláudia Cunha, a Dani Rocha, o Fausto Barral, Fernando Faluxis, a Geni Silva, a Gláucia Magalhães, primeira vez que ela participa, o Júnior Galdino, a Kika Kix, o Cláudio Márcio,
a Lucila Reichert, o Márcio Santos, o Novaes, o Oséias Pacheco, primeira vez que ele participa, a Paula Cavalcante, o Pedro Parreira, a Keren Rapucci Brito, a Renata Montenegro de Menezes, primeira vez que ela participa, a Rochelle Pessoa, o Roberto Feliz, o Vandir Pereira, o Zeca Santos e a Zi Rodrigues. Pra vocês verem aí, desses todos que eu falei, quer ver alguns que já foram destaque? O André Luiz Costa foi, o Antônio Cipriano foi, o Ariel Rocha foi, o César Augusto Brum foi, a Cláudia Cunha foi, a Dani Rocha eu acho que foi, Fausto Barral foi, a Lucila Reichert foi, o Márcio Santos foi, a Paula Cavalcante foi, desculpe, Pedro Parreira foi, a Rochelle Pessoa foi, o Vandir Pereira foi, o Zeca Santos foi, a Zi Rodrigues foi. Então, você vê que não são pessoas que não sabem, não, sabem, já foram, quem é destaque é porque é bom, não tem como não ser bom. E não foi muito feliz nesse texto exatamente, nesse texto. Às vezes por algum descuido, às vezes passa batido, né? Agora nós vamos para a lista dos B++, que são aqueles, os pré-destaques, são aqueles que eu jogo para o final para eu ouvir de novo, né? Para poder escolher. Esse nós tivemos muita gente, nós tivemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 22 pessoas. Então vamos lá. Adilson Gomes, Andréa Nobre, o Carlos Souza, a Cristina Sá, a Irema Santos Silva, o Jaime Rielme, o Lincoln Silva, a Luciana Moraes, o Luiz Guerrar, o Paulo Fante, a Pauline Cerejo, o Rodrigo Fonseca, a Rosana Trentin e a Selminha Sarti. Essa é a primeira parte dos B++. Os outros 8 que eu não falei ainda são os que foram os destaques, né? Então, se vocês forem analisar, nesse grupo que eu falei agora, tem uns 2 ou 3 no máximo que não foram destaques, já foram destaques em algum momento ou em mais de um momento. Então vamos lá, os destaques desse desafio 144 são Ângelo José Pádua, Dini Lima, Eli Barreira, Juraci Carvalho Viana, Márcia Nakamura, Maria Rita Santos, Regina Saqueta e o Vavá Lima, os 8 que fizeram excelentes gravações com interpretação, usando essa técnica da pontuação, realmente foram muito bem, foi difícil de escolher, tive que escolher 8 por causa disso. Porque eu gosto de ter um pouco menos, porque o que acontece? Assim, destaques são gravações as melhores dos melhores. E não teve muito jeito, então foram os 8. Isso, de uma certa maneira, eu acho bom, porque eu acho que isso tem a ver muito com o trabalho que está sendo feito, né? Desses que eu falei, praticamente 80% já fizeram alguma coisa comigo, com Voz à Obra. E para vocês verem também, porque alguns que não fizeram também estão na lista, quer dizer, então não tem patriotada, é porque fez bem, tá lá, merece, e aparece no destaque. Então, e é muito fácil, é só pegar essas gravações e ir lá no post e ouvir, vocês vão ver que realmente está diferente, está especial. Então, na segunda-feira, dia 25, a gente publica aquele videozinho com as gravações de cada um deles em ordem alfabética. Então vai ser o Ângelo José Pádua, a Dini Lima, o Eli Barreira, Juraci Carvalho Viana, Márcia Nakamura, Maria Rita Santos, Regina Saqueta e Vavá Lima. Aqui desses daí, eu acho que quem nunca tinha sido destaque foram o Ângelo, a Regina e o Vavá. Os outros foram, já.
né? Então, realmente foram bons trabalhos, trabalhos de qualidade que valeu ser escolhidos como destaque. Então, Voz à Obra continua, é o meu trabalho, não é a minha principal atividade, mas é uma das minhas principais atividades, né? Eu tenho uma produtora chamada Ecos, que tem razoável tempo de mercado, é a mais antiga de São Paulo, atualmente, é desde 1978, então tem muita gente que participa aí que não tinha nem nascido quando eu já estava aí trabalhando nesse meio. Não no meio, na minha produtora, né? Antes eu já trabalhei em agência, antes de montar minha produtora. E, então, se vocês se interessarem em conhecer o trabalho do Voz à Obra, deixa eu ver o que eles fazem, o que eles têm. A gente tem um Linktree que está marcado no Insta, na página do Insta. Depois eu vou ver se a gente coloca também aqui no Facebook, porque é legal conhecer aí os nossos, entrar no... seria interessante, quem nunca entrou no vozaobraonline.card.co, que a gente vai colocar aí na descrição do vídeo, amanhã sai, entre no link do curso e veja o conteúdo, porque dá para ter uma ideia do trabalho que é feito, no que a gente mexe, né? Mas é isso. E agradeço mais uma vez a participação das 59 vozes. Ficaria muito honrado, muito agradecido se tivesse uma participação bem grande no próximo desafio, que vai ser no dia 4 de agosto, principalmente porque ele é um desafio comemorativo e, para mim, uma participação maior significa que o pessoal gosta de participar. Eu sei que nem todo mundo tem condição de participar de todo o desafio, porque a gente tem obrigação, todo mundo tem trabalho, tem obrigação, mas às vezes vale a pena você participar de desafios especiais, né? E esse 145, que é o do dia 4 de agosto, que a gente comemora 4 anos, vou tentar achar uma coisa mais especial do que os textos que eu já considero especiais, esses que eu coloco para vocês, mas Então, na verdade, independentemente desse fato, do texto e tudo mais, gostaria que o pessoal prestigiasse o desafio agora 145. Então, a gente se vê em breve, ou continuem seguindo a página, seguindo a página, o perfil do Voz à Obra no Instagram, e que a gente sempre vai trazer coisas novas, sempre vai trazer novidades, vai sempre trazer explicações de como é que é o negócio da locução natural, sempre vai ter uma dica. A gente tem um podcast chamado Viver de Locução, para quem está chegando agora. Ele está meio parado porque eu não tenho tido tempo de finalizar, tenho vários episódios gravados, mas não consigo colocar no ar. Tem também um podcast chamado Voz Off, que é um podcast que eu faço junto com o Antônio Viviani, que a gente entrevista as grandes vozes do rádio, da televisão, da internet e principalmente da locução comercial, e que são histórias de vida desses caras que já fizeram muito sucesso, alguns ainda continuam fazendo, mas que são referência para muita gente. Muita gente foi para esse caminho da locução quando ouvia esses caras, essas mulheres no rádio, na televisão, enfim. Então é um podcast, chama Voz Off, ele sai toda segunda terça-feira do mês, e a gente agora está publicando também
aqui no Face e no Instagram os episódios novos. Que mais? E sempre tem alguma coisa, a gente coloca aí para mostrar uma parte do nosso trabalho, para passar informação, para passar o trabalho que a gente está fazendo. Então, agradeço mais uma vez a todo mundo que participou, espero uma participação maciça no dia 4 de agosto e voz à obra!